Então, o primeiro exercício diz o seguinte: 3 carrinhos idênticos são colocados em um trilho, porém não se encostam, porque na extremidade de cada um deles, conforme mostra o esquema a seguir, é acoplado um ímã, de tal forma que seus polos ficam expostos para fora do carrinho, a polaridade externa. Considerando que as polaridades externas dos ímãs, o norte e o sul nos carrinhos são representadas por números, conforme o esquema a seguir, assinale a alternativa que representa a ordem correta em que os carrinhos foram organizados no trilho, de tal forma que nenhum deles encoste um no outro. Então nós temos essa polarização. Não foi especificado qual que é o polo norte e qual que é o polo sul, mas eu posso fazer essa especificação se eu quiser. Concorda? Como que eu posso fazer essa especificação? Eu posso chamar, por exemplo, esse azulzinho aqui de polo norte, e se esse azulzinho for o polo norte, o vermelhinho aqui vai ser o meu polo sul. Como que eu posso ordenar esses meus carrinhos de uma forma que eles não vão se encostar? Se eles não vão se encostar, vocês concordam que eles não podem ter polos opostos? Porque se eles tiverem polos opostos, os opostos se atraem. Então eles devem ter a mesma polarização. Então, qual que é a ordem correta que eu vou ter desses números quando eu coloco um do lado do outro? Qual dessas alternativas vai ser a alternativa correta? Se eu tento, por exemplo, a letra C, eu tenho aqui 3 e 4 é o mesmo carrinho, não é? Aí quem que está junto? O polo 4 com o polo 6, porque a cada 2 eu formo um carrinho, concorda? Então, esses dois aqui, ó, é um carrinho. Aí, esse aqui é um outro carrinho. E esse aqui é um outro carrinho. Então, qual que é o polo que está junto aqui? O 4 e o 6. O 4 é o quê? Sul. E o 6? Norte. Sul e norte vai repelir? Não. Então, essa C está errada. E se eu analiso essa letra D? O 2 e 1 formam o primeiro carrinho lá de cima, não é? O 6 e o 5 formam o carrinho ali de baixo. O 3 e o 4 formam o carrinho do meio. Olha os polos que estão em contato. 1 e 6. O 1 é norte, o 6 é norte. Norte com norte repele? Tá ok por enquanto. Aí eu analiso aqui agora o 5 e o 3. O 5 é que polo? Sul. E o 3? Sul também. Sul e sul repele? Então nessa representação eu teria apenas a repulsão entre eles. Então eles não iriam se encostar. Alternativa correta, letra D. Tranquilo, né? Aí aqui eu tenho um outro exercício que também é teórico. E esse exercício ele diz o seguinte: a ideia de linhas de campo magnético foi introduzida pelo físico e químico inglês Michael Faraday para explicar os efeitos e a natureza do campo magnético. Na figura extraída do artigo Pesquisas Experimentais em Eletricidade, publicado em 1852, Faraday mostra a forma assumida pelas linhas de campo com o uso de limalha de ferro espalhada ao longo dessa barra magnética. Sobre esse vetor campo magnético, o que é correto afirmar? O vetor campo magnético em cada ponto, ele é perpendicular à linha de campo magnético que passa por esse ponto? Ela é perpendicular quando eu analiso a linha de campo magnético? Ela nunca é perpendicular, ela vai ser tangente, porque perpendicular é com um ângulo de 90 graus. E quando eu analiso essas linhas de campo magnético, que eu tenho aqui toda essa minha representação em relação a uma determinada barra, né, determinado ímã que eu posso pôr aqui. Então, uma ilustração aqui bem simples, né? Polo norte aqui, por exemplo, e aqui polo sul. No polo norte ela sai e no polo sul entra, ok? Quando eu analiso essa linha, né, do meu vetor campo magnético, em cada ponto ela vai ser tangente a isso. O que é tangente? É algo que está bem próximo, mas ele não encosta. Então, assim que eu teria aqui meus vetores de campo magnético. Então, essa primeira premissa é uma premissa falsa. Aí eu vou para a segunda. As linhas de campo magnético são contínuas, atravessando a barra magnética? Correto. Como assim contínuas? Não tem como eu ter um início de uma linha de campo magnético, aí eu não tenho mais campo magnético e depois ele continua. Existe a continuidade. Eu tenho essa linha. Ah, mas tem uns pontos em branco aqui. Aqui é porque foi jogada ali malha de ferro. Mas o campo magnético ele é contínuo e ele também atravessa a minha barra. Ou seja, existe campo magnético dentro do ímã também. Então, essa segunda premissa é verdadeira. 8. A 4, né? As linhas de campo magnético nunca se cruzam? Correto também.
Cada linha de campo magnético ela é independente, porque ela sai do Polo Norte por convenção e vai para o Polo Sul. Então, cada uma delas tem uma linha de propagação bem definida. A 8. Por convenção, as linhas de campo magnético saem do Polo Sul e entram no Polo Norte? Errado, por convenção é o contrário. Eu tenho as linhas de campo magnético saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul. A 16 agora. As regiões com menor intensidade de linhas de campo magnético próximas indicam um campo magnético mais intenso? Quanto menos linha eu tenho, mais intenso ele vai ser? Falso. Quanto mais linhas eu tiver, quanto mais denso for as linhas de campo, maior será o meu campo magnético. E por último, a 32. Quebrar um ímã em forma de barra é uma maneira simples de obter dois polos magnéticos isolados. Existe apenas um polo? Existe apenas um monopolo magnético? Nunca. Mesmo que eu vá quebrando um ímã e chegue até na sua estrutura atômica, eu continuo tendo um bipolo magnético. Ok? Por que você não pode comer o átomo? Porque ele tem spin. E o que é esse spin? Esse spin é um número quântico magnético. A terceira pergunta. Em Você Verá, Luiz Vilela valoriza os animais. Por exemplo, no conto Quando Fiz 7 Anos, ele se lembra de uma bússola estragada e de como voou, como um alegre pássaro da manhã, ao ir para casa, doido para ver o orgulho onde estava uma bússola estragada, que ganhara do avô. Mas por que a bússola estava estragada? Alguns candidatos aos cursos da UEMG fizeram algumas hipóteses para responder essa pergunta. Prestem atenção nas hipóteses formuladas por cada um desses participantes. O que o Leonardo falou? Um fio solto fez com que o contato elétrico da bússola estragasse e por isso a bússola deixou de funcionar. Esse comentário é correto? A bússola tem ali um tipo de contato elétrico, ela tem um circuito elétrico, ela tem ali uma representação de algo imantado, uma agulha magnética, e não tem nada a ver com essa parte de um circuito elétrico. Então essa primeira premissa dele já é uma premissa falsa. Ok? Aí eu continuo lendo aqui o que a Lorena falou. O polo norte da agulha da bússola apontava para o norte geográfico. Então o norte da bússola apontava para o norte geográfico. E isso estava errado, pois ele deveria apontar para o polo sul geográfico, pois o polo norte é atraído por um polo sul. Essa premissa dela está errada ou está correta? Errada também. Por que está errada também? O que a gente tinha discutido lá na nossa última aula? Imagina que a gente tem aqui a representação da Terra. Quando a gente analisa a representação aqui da Terra, a gente tem que lembrar como que funciona a questão do polo norte e do polo sul geográfico e como que funciona o nosso polo norte e o nosso polo sul magnético. A agulha, o polo norte dela vai apontar para o nosso polo norte, sim, só que ela vai apontar para o nosso polo norte geográfico. Então ela aponta para o nosso polo norte geográfico e o polo sul da agulha da bússola aponta para o meu polo sul geográfico também. Só que é o meu polo sul geográfico, e quando eu analiso a questão magnética, lembra que é diferente? O nosso polo norte geográfico, ele é equivalente ao nosso polo sul magnético. E o nosso polo sul geográfico é equivalente ao nosso polo norte magnético. Então sempre existe essa diferença. Por isso que o comentário dela é um comentário impróprio, né? Inapropriado. É um comentário errado. Ela falou que estava errado porque ela deveria apontar, ela quem? Ela disse aqui que a agulha da bússola estava apontando para o norte geográfico e que ela deveria apontar para o sul geográfico. Não, ela pode continuar apontando para o norte geográfico. O norte geográfico é o sul magnético. E o que atrai a agulha da bússola é a parte magnética, não a geográfica. Beleza? Então, por isso que é uma premissa falsa. Aí, Amanda, a agulha magnética poderia ter se desprendido de seu apoio e não estava livremente para se orientar, segundo o campo magnético da Terra. Então, a única pessoa que fez um comentário apropriado e correto é a Amanda. Beleza? E aqui finalizamos esse primeiro módulo.